Olha só, existe uma lei no Brasil que, sinceramente, muda o jogo na relação entre o cidadão e o governo. O problema, quase ninguém conhece. É a Lei 13.460, a Lei do Usuário de Serviços Públicos. Então hoje, a gente vai mergulhar nela e entender o poder que essa lei coloca na mão de cada um de nós. Pois é, quem nunca, né? Quem nunca se sentiu de mãos atadas por causa da burocracia? Aquelas filas que não acabam nunca, informações que, em vez de ajudar, só complicam e aquelas exigências que parecem que alguém inventou ali, na hora. É uma frustração que, vamos combinar, quase todo brasileiro conhece de perto. Mas olha que interessante, em 2017 surgiu uma lei justamente para tentar desatar esse nó. A grande sacada dela era criar um padrão totalmente novo de relacionamento entre as pessoas e o Estado. Bora entender direitinho como ela tenta fazer isso. Certo. Então vamos lá. Para a gente começar, é preciso entender os dois personagens principais dessa história, que são a base de tudo: o usuário e o serviço público. Primeiro, quem é o usuário? Bom, a lei é super abrangente nisso. Usuário é qualquer pessoa ou até uma empresa que já usa um serviço público ou que, olha só, poderia vir a usar. Resumindo, basicamente todo mundo. E o que é serviço público, então? É quase tudo o que o governo faz para a população. Não importa o nível, se é federal, estadual ou municipal. Pensa aí, desde tirar um documento simples até o atendimento num posto de saúde. Tudo isso é serviço público. Ok, agora a gente chega na parte mais importante, no coração da lei, os direitos fundamentais que ela garante. É aqui que o poder do cidadão começa a aparecer de verdade. Olha, a lista de direitos é bem grande, então vamos focar nos principais aqui. Dá para pensar neles como garantias de bom senso, sabe? Coisas como ser tratado com respeito, com cortesia, receber atendimento numa linguagem que dê para entender sem aquele juridiquês todo. E um ponto super importante, fica proibido inventar exigências que não estão na lei. E claro, tudo isso com a proteção dos dados pessoais e tratamento igual para todo mundo, sem discriminação. Mas tem um ponto que para mim é talvez o mais revolucionário de todos. A lei traz isso aqui, ó, a presunção da boa-fé do usuário. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que a lógica toda se inverte. O governo tem que partir do princípio de que o cidadão está agindo de boa fé. A desconfiança vira a exceção e não mais a regra. E, nossa, isso muda completamente o jogo. E o impacto disso no dia a dia é gigante. Dá uma olhada. Antes da lei, era aquela história, tinha que ir no cartório, pagar para autenticar uma cópia. Agora, com a lei, o próprio servidor público pode olhar o documento original e atestar que a cópia é verdadeira. Simples assim. Acabou aquela desconfiança. E também acabou aquela coisa de ter que provar de novo um fato que já está documentado em outro lugar. O resultado final? Menos gasto, menos tempo perdido e, com certeza, muito menos dor de cabeça. Certo, mas aí fica a pergunta. Como a gente fica sabendo das regras de cada serviço? Bom, a lei pensou nisso e criou uma ferramenta essencial, a chamada Carta de Serviços ao Usuário. Dá para pensar nessa carta de serviços como se fosse um manual de instruções de cada órgão público. E ela é obrigada, por lei, a detalhar tudo. Que serviços eles oferecem, quais documentos precisa levar, passo a passo do processo, qual o prazo máximo para resolverem o problema e até uma estimativa do tempo de espera. E o mais importante, tem que estar lá, bem claro, como fazer para reclamar ou dar uma sugestão. É tipo um contrato público, sabe? Um compromisso que o órgão firma com o cidadão. E o melhor de tudo, não é nenhum documento secreto guardado a 7 chaves. Todo santo órgão público tem que ter a sua carta de serviços. E mais, tem que publicar na internet para todo mundo ver. Mas claro, a lei também busca um equilíbrio. Não são só direitos, também existem deveres. Coisas como usar os serviços do jeito certo, dar as informações corretas quando pedem e cuidar do que é público. É uma via de mão dupla, né? Tá bom, mas e quando as coisas dão errado? E se um direito não for respeitado? O que se faz? Para isso, a lei também define um caminho bem claro. Essa comunicação formal com o órgão tem um nome técnico, manifestação. E olha que legal, não é só para reclamar não. Claro que inclui reclamação, denúncia, mas também serve para dar sugestões, ideias de melhoria e até para fazer um elogio quando o serviço é bom. É o canal oficial para a voz do cidadão ser ouvida. E quem recebe tudo isso? Para onde vai? Todas essas manifestações vão direto para a ouvidoria de cada órgão. A ouvidoria funciona como a porta de entrada, o setor responsável por receber, analisar e dar um jeito de encaminhar esse feedback. E não é uma coisa bagunçada que fica perdida. Existe um processo, um passo a passo.
Primeiro, a manifestação é recebida e a pessoa ganha um comprovante, uma garantia. Daí para frente, a ouvidoria tem que analisar o caso, tomar uma decisão administrativa e, no final, comunicar o resultado. O ciclo só se fecha quando tem uma resposta. E essa resposta tem prazo para chegar. Por lei, a ouvidoria tem 30 dias para dar uma posição final. Esse prazo pode até ser prorrogado por mais 30 dias, mas só uma vez e eles têm que justificar muito bem o motivo. E a lei vai além de só resolver problema. Ela também cria jeitos do cidadão participar de forma mais ativa, sabe? Para ajudar a melhorar o sistema inteiro, não só apagar incêndio. Um desses jeitos, que é muito bacana, são os conselhos de usuários. Pensa só, é um grupo de cidadãos, gente como a gente, que tem a função oficial de avaliar os serviços, propor melhorias e até fiscalizar o trabalho da própria ouvidoria. É a participação na prática. E para amarrar tudo isso com transparência, a ouvidoria é obrigada a soltar um relatório todo ano. E o mais legal é o que precisa ter nesse relatório: o total de manifestações, quais foram os principais motivos de reclamação ou sugestão, uma análise dos problemas que se repetem e, claro, o que foi feito a respeito. Isso pega um monte de dados e transforma numa ferramenta poderosa de cobrança e de melhoria. Então, no fim das contas, o ponto central é esse aqui. Essa lei não é só mais um monte de regra no papel. A ideia dela é bem mais profunda. É transformar de verdade a relação entre o cidadão e o Estado. Sair daquela lógica de que o governo está fazendo um favor para uma lógica de direitos claros e responsabilidades dos dois lados. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Conhecer a lei, saber que esses direitos existem, é o primeiro grande passo. A pergunta que fica é: como esse conhecimento todo pode ser usado na prática para a gente cobrar e ajudar a construir serviços públicos melhores para todo mundo? A ferramenta está aí, disponível para todos.